fichamento literal e comentado do livro Os Parceiros do Rio Bonito, estudo sobre o caipira paulista e a transformação de seus meios de vida, de Antônio Cândido, edição de 1977. Esse livro do Antônio Cândido, ele tem por finalidade uma pesquisa sobre os aspectos base que definem o caipira e compõem a organicidade dos grupos rurais do interior de São Paulo, mais especificamente em Bofete, antiga freguesia do Rio Bonito, nos anos de 1948 e 1954. Esse trabalho, substancialmente sociológico, antropológico, mas que tem também um viés geográfico, ele compila dados observados empiricamente pelo autor e traz alguns traços aí dessa cultura cabocla, né? Alguns não, ele se aprofunda, né? Isso de uma forma bastante geral. Então, à medida que o autor perpassa esses pontos, né, ele vai investigando os problemas da posse da terra, né, a faixa de transição, que é uma faixa de transição compulsória do caipira, que se torna proletário, né? Então, esse primeiro, ao enfrentar alguns problemas econômicos elementares à sua existência, ele vende a sua força de trabalho, né, e também aí aos centros urbanos, né, cada vez mais presentes nesse plano de fundo paulista. Então, analisando aí a introdução do trabalho, né, o problema dos meios de vida, o método, a cultura rústica, os níveis de vida, de sociabilidade, enfim, o Antônio Cândido, ele evidencia o seu objetivo, né, no trabalho, que não é apontar os aspectos socioculturais minuciosos da vida rural paulistana, né, como um todo, mas inventariar um conhecimento maior sobre o caipira, o homem rústico, de acordo com uma perspectiva histórica e essas abordagens sociológicas e antropológicas. Por exemplo, abre aspas. Ora, este trabalho procura localizar um aspecto da vida social, a obtenção dos meios de vida, considerado não só como tema sociológico, mas também como problema social. Fecha aspas, página 20. Então, sabendo que o lugar central aí da obra foi, sobretudo, Bofete, né? Porém, né, o Antônio Cândido, já na página 21, ele inaugura aí o livro apresentando aí um pequeno glossário que é importante para desdobrar aí as suas ideias. Abre aspas. Convém agora esclarecer o uso no texto de duas expressões: cultura rústica, cultura caipira. O termo rústico é empregado aqui não como equivalente de rural ou de rude, tosco. Rural exprime sobretudo localização, um tipo social e cultural. No caso brasileiro, rústico se traduz praticamente por caboclo no uso dos estudiosos. Fecha aspas. Página 22. Quer dizer, à luz dessa preocupação de método explicitada, o Antônio Cândido traz aí a questão dos meios de subsistência do caipira, né? Então, por exemplo, se a fome é o pressuposto basilar ao desenvolvimento humano, o alimento também, vai dizer ele aí, abre aspas, se torna o centro de um dos mais vastos complexos culturais, abrangendo atos, normas, símbolos, representações. Fecha aspas, página 29. Inclusive podendo acatar aí, abranger relações lúdico-religiosas, os mitos, enfim.
seja, desde a construção da cultura até o papel aí, esse desenvolvimento de diversas técnicas. Então, essa ideia aí encerra essa proposta aí do trabalho, né? Quer dizer, fecha uma introdução sobre o objetivo do autor, e aí ele dá detalhes sobre sua estadia em Bofete. Sobretudo no capítulo 2, a primeira parte, a vida tradicional do caipira. No capítulo 2.1, rusticidade e economia fechada, né? Quer dizer, já conceituado esse termo rústico anteriormente, o Antônio Cândido ele continua aí a perscrutar, né, as características do sujeito rústico, né? Essa é a ênfase, né? Inclusive, rústico é empregado aí no título do capítulo, né? O sujeito rústico ele é primordialmente um sujeito de rudeza típica, abre aspas. A esta rudeza correspondiam técnicas e usos igualmente rudimentares, fecha aspas, página 38. E por técnicas, a gente tem essa definição aí, desde a estrutura da moradia, né, abre aspas, significativamente chamada de rancho por ele próprio, um abrigo de palha sobre paredes de pau a pique, ou mesmo varas não barreadas, levemente pousado no solo, fecha aspas, página 30, até o vestuário, os panos de algodão grossos, utensílios feitos em casa, os costumes, o laconismo, a ira, a valentia, né, isso que habita o imaginário, a alimentação, entre tantos outros tópicos, né. No tópico 2.2, esse capítulo Alimentação e Recursos Alimentares, esse é um capítulo carregado por criteriosas observações sobre a alimentação do caipira de um modo geral. Enfim, é sabido, né, que a história brasileira é palanqueada aí pela agricultura monocultora massiva. Agora, outros elementos foram introduzidos, né? Nesse momento específico é isso que ele está marcando, a introdução de outros elementos, sobretudo o arroz, né? Vai dizer ele aqui, abre aspas, foi aqui cultivado desde o século XVI, mas a sua cultura só se generalizou por influência do Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, fecha aspas, página 51. Acho que é importante ter em mente que o arroz, esse grão principal aí na nossa alimentação atual, ganhou a preferência do homem do campo à medida em que começou a substituir o que ele tinha ali como principal, que era a mandioca, né, na dieta básica. Antes da introdução do arroz, essa base alimentar, né, o feijão, o milho e a mandioca constituíam aquilo que Antônio Cândido chamou na página 53 de o triângulo básico da alimentação caipira. Isso também em adição de outras plantas indígenas, mas essas aí dependiam mais ainda aí do sítio geográfico, né? Nesse tópico específico, dá para ver que o conhecimento botânico, o conhecimento animal aí do Antônio Cândido também são surpreendentes, né? Conforme, por exemplo, ele cita aí uma vastidão de legumes, frutos, plantas silvestres, animais diversos, né, que ora integraram a dieta do homem caipira, né? E ele faz essa descrição que é muito interessante, abre aspas. Em torno desses alimentos básicos, ordenavam-se outros frequentes, embora não constantes. As diversas abóboras, tuberosas, como batata doce, o cará, o mangarito. Outras plantas logo se aclimataram aqui, devendo-se mencionar os legumes que mais penetraram na dieta do caipira, a couve e a chicória. O leite, o trigo, a carne de vaca eram e são excepcionais na dieta do caipira, constituindo índice de urbanização ou situação social acima da média. No século XIX, juntou-se-lhe o café. Das frutas de mato a jabuticaba, ao lado dela maracujás, ariticuns,
ou araticuns e similares, goiabas, jaracatiás, pitanga e, sobretudo, as bananas. A atividade caipira por excelência era, todavia, a caça, através da qual se obtinha quase toda a ração cárnea. Caça principal no mato eram o macuco e os inhambus ou inhambus. Dentre os mamíferos, pacas, cutias, coatis, porcos do mato, de que a espécie menor, cateto ou caititu, e a maior, queixada. No campo, brejo e lagoa, dentre as aves, perdiz e codorna, saracuras, frangos d'água, marrecas e patos, etc. Dos mamíferos, principalmente os veados, de caça trabalhosa, campeiro, catingueiro, mateiro, galheiro. Mais acessíveis, o lagarto ou teiu e os tatus, principalmente tatu-etê ou tatu-galinha. Fecha aspas, aí páginas 54 e 55. Acho que esses excertos, eles sumarizam a importância do trabalho de campo, né? Sendo aí provavelmente a única ou uma das únicas vias de obtenção dessas informações muito específicas, né? Enfim, já no próximo capítulo, no 2.3, né, temos aí os tipos, aliás, o capítulo 3º, perdão, os tipos de povoamento, né? Tem a abertura da seguinte forma, abre aspas. Podemos dizer que o intuito desse capítulo é indicar brevemente quais foram as unidades fundamentais de povoamento na sociedade caipira e as formas elementares correlatas de sociabilidade, fecha aspas, página 58. Então, quer dizer, além dessa breve introdução sobre o capítulo, né, que mais à frente vai ser explicitada, Antônio Cândido intencionalmente apresenta o seu glossário sobre alguns termos técnicos estritamente ligados aí às unidades campestres, né? Então, sem esses termos, acho que a continuação do livro fica vaga, fica estéril, né? Por exemplo, temos o membro transitório, que apesar da ocupação da terra, não tem posse legal dessa terra, podendo até perdê-la, né? Para além do transitório, temos o posseiro, né, de maneira semelhante não possui a propriedade da terra e por vezes ignora o status quo disso, quer dizer, aqui tem um trecho, né? Abre aspas. Pode ser terra em proprietário, pode ser terra com proprietário, pode ser terra que virá a ter proprietário, fecha aspas, página 59. Então, além do transitório, do posseiro, temos o agregado, né? Ele se difere aí do posseiro, porque o agregado, ele tem aí, abre aspas, a permissão do proprietário para morar e lavrar a terra, fecha aspas, também na página 59. Ele marca uma coisa que é importante também, né? É importante saber que, abre aspas, o dono de terras será sitiante ou fazendeiro, conforme empregue ou não mão de obra estranha à família, fecha aspas, página 59. Então ele vai utilizar desse termo ao longo dos capítulos, né? E é sabido que essas terminologias elas existem até hoje, né? Elas preservam mais ou menos essas configurações básicas de funcionamento, algumas mais do que outras, né? Algumas menos, sobretudo também pela presença, essa presença que foi se dando ao longo das décadas do capital rural, da agroindústria, né? Enfim. Então, bom, já que essas unidades aí são importantes, esses termos, né, acho que vai ser necessário aí saber onde elas se davam, suas reproduções ali, enfim, né? Bom, segundo Antônio Cândido, eles existiam aí no que é chamado de bairros, né? Tem uma citação que ele diz:
abre aspas. Esse sentido do termo bairro parece ligado diretamente à área caipira, não ocorrendo em outras regiões do Brasil. Poder-se-ia dizer que é, de modo geral, uma porção do território subordinada a uma povoação, onde se encontram grupos de casas afastadas do núcleo do povoado e umas das outras em distâncias variáveis. Mas além de determinado território, o bairro se caracteriza por um segundo elemento, o sentimento de localidade existente nos seus moradores e cuja formação depende não apenas da posição geográfica, mas também do intercâmbio entre as famílias e as pessoas, vestindo, por assim dizer, o esqueleto topográfico. Fecha aspas, trechos nas páginas 62, 63 e 64. Já no capítulo 4, as formas de solidariedade, quando a gente tem essa compreensão do bairro, né, como uma unidade, quer dizer, ele abarca essa noção de pertencimento dos seus moradores, né, enfim. Algumas relações são fundamentais para a configuração aí da boa convivência e da prolongação duradoura e das relações amistosas entre os caipiras, né. A solidariedade intragrupal, né, uma coisa necessária conforme os interesses, as atividades familiares, né, inclusive conforme elas são iguais ali, né, por exemplo, as atividades agrícolas de subsistência, né. Alguns grupos familiares normalmente encontrariam dificuldades e problemas gerais ali de mão de obra, né, lembrando que são atividades rudimentares de grupos em bairros isolados, né, enfim. Mas no bojo aí dessa questão da solidariedade vicinal, né, o Antônio Cândido aborda isso, a questão do multirão. Ele diz que o multirão, abre aspas, consiste essencialmente na reunião de vizinhos convocados por um deles, a fim de ajudá-lo, né, o indivíduo a pleitear o multirão, a efetuar determinado trabalho. Geralmente os vizinhos são convocados e o beneficiário lhes oferece alimento e uma festa que encerra o trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, a não ser a obrigação moral em que fica o beneficiário de corresponder aos chamados eventuais dos que o auxiliaram. Fecha aspas, página 68. Mesmo esse tema das festividades, elas eram muito convenientes aí na cotidianidade do homem rural, né? Então, por exemplo, uma das circunstâncias aí para a realização da festa era essa, a conclusão de alguma atividade do mutirão, né? E aí o beneficiado se via nesse dever moral de retribuir o gesto. Que é isso, né? Mesmo que as condições ali... Mesmo que ele não tivesse as condições de sustentar vamos dizer, esse protocolo de ter uma celebração, uma festa ali para os vizinhos, né? Ele tinha ainda esse dever moral ali na consciência, né? De que deveria retribuir essa solidariedade, né? É isso é uma coisa muito interessante, pensar como os deveres, né, essa questão de uma moral aí do homem caipira é uma coisa muito preservada pela tradição oral mesmo, verbal, quer dizer, é muito simbólica, né? Você tem aí os vizinhos, os convivas, né, que são, de certa forma, aqueles que observam, que testemunham nessas relações, né? E tem um trecho interessante também, né, umas reflexões interessantes, quando, por exemplo, o caipira, que é pleiteado, por assim dizer, para essa atividade de mutirão, se ele não retribui esse gesto solidário, quando tiver a oportunidade, né, talvez ele, inclusive, esteja numa situação de ainda maior isolamento, né. Então, Antônio Cândido ali observa algumas coisas muito interessantes, ele entre as páginas 71 e 74, ele nota algo importante, né?
Abre aspas, outro elemento de definição da sociabilidade vicinal é a vida lúdico-religiosa, complexo de atividades que transcendem o âmbito familiar, encontrando no bairro a sua unidade básica de manifestação. Há nos bairros uma solidariedade que se exprime pela participação nas rezas caseiras, nas festas promovidas em casa para cumprimento de promessa. Fecha aspas. E acho que ele deixa isso, inclusive, como uma abertura para o próximo capítulo, 5º, né, o caipira e a sua cultura. Aqui Antônio Cândido ele já define a cultura do caipira em 5 etapas. Abre aspas. 1. Isolamento. 2. Posse de terras. 3. Trabalho doméstico. 4. Auxílio vicinal. 5. Disponibilidade de terras. Aliás, tem uma sexta. Margem de lazer. Fecha aspas. Página 83. Bom, acho que primeiro dá para compreender esse isolamento, né, como quando o caipira absorve mais do seu meio natural imediato do que da própria vida pública, né, que muitas vezes é pouco necessária. Né? Então, a posse de terras vem a ser um ponto muito central, né, ao passo que sem uma terra não há condição mínima, né, para se alcançar a produção da subsistência familiar ali do caipira. O trabalho doméstico, esse outro elemento aí também, né? Quer dizer, seja de caráter individual, familiar, né? Contando com parceiros, agregados, enfim. É o trabalho doméstico que resultava aí na produção, inclusive, do que vai ser aí do caipira, né? Do que vai resultar, né? Como a gente falou agora também, o auxílio dos vizinhos, né? Podia ser uma coisa simples, uma troca de favores, alguma coisa mais organizada, como o mutirão, né? Essa coisa que essa coletivização da ajuda vizinha, né? Para, enfim, resolver a situação de algum morador do bairro, em alguma adversidade, enfim. A questão da disponibilidade de terras também está ligada aí a isso, a posse de terras, né? O seu caráter produtivo, né? Se soma a esse caráter produtivo. E a margem de lazer para preencher efetivamente essa suficiência na vida do caipira, né? Que não dependia, e não depende só do alimento, mas também das relações sociais, né? Grupais, as festividades, as celebrações lúdico-religiosas, etc. Então, o Antônio Cândido ele traz o seguinte excerto, abre aspas. A cultura do caipira, como a do primitivo, não foi feita para o progresso. A sua mudança é o seu fim, porque está baseada em tipos tão precários de ajustamento ecológico e social, que a alteração destes provoca a derrocada das formas de cultura por eles condicionada. Fecha aspas, página 82. Acho que à luz dessa frase, né, quando o Antônio Cândido disse que a cultura do caipira não foi feita para o progresso, não é de forma alguma coisa depreciativa, não tem nada de ultrajante nisso, né? Enfim, o caipira, no caso, é uma sólida antítese a essa noção de progresso, né? Que a gente tem no mundo contemporâneo, né? O caipira nesse sentido, é quase um fruto aí dessa relação muito íntima com o seu meio ecológico, né? Esse meio que o cerca, né? Ele pode sim ser mais tradicionalista, mas não é de forma alguma alguém parado, né? Estanque, imóvel de forma alguma. E aí ele encerra mesmo esse capítulo, né, da seguinte forma, abre aspas. A sedentarização se impôs de modo geral, requerendo a reorganização dos hábitos e a redefinição dos valores sociais mais prezados. É nele que parecem haver-se configurado os traços fundamentais da cultura caipira, que se vinha esboçando desde o início da colonização.
Resumindo, podemos dizer que o desamor ao trabalho estava ligado à desnecessidade de trabalhar, condicionada pela falta de estímulos prementes, a técnica sumária e, em muitos casos, a expoliação eventual da terra obtida por posse ou concessão. Em consequência, resultava larga margem de lazer que, vista de certo ângulo, funcionava como fator positivo de equilíbrio biosocial, fecha aspas, páginas 85 e 86. Né? Então, Antônio Cândido mostrando muito bem essa dinâmica da vida do caipira entre trabalho e as demais dimensões da sua vida, como lazer. Né? É muito interessante. Já na segunda parte, né, a gente tem aí para fazer uns paralelos com a situação presente. Ele tem esse capítulo 6º, um município marginal. Nessa segunda parte, quer dizer, ela retrata, na verdade, aí o ano de 54, que é o ano do relato do Antônio Cândido. Nessa parte, ele perpassa aí a situação histórica de cidades aí, como Bofete, Botucatu, Itapetininga, né? Então, ele estipula algumas relações técnico-agrícolas, né, dessas cidades citadas, né? Bofete, que é mais rigorosamente dissecada aí nesse capítulo, né, que faz uma análise, né? É um capítulo curto, né, mas tem informações quantitativas a respeito dessa microrregião de Botucatu, das cidades circunvizinhas, né? Ele mostra um quadro oscilatório populacional, mas isso é uma coisa visual no livro mesmo, sobretudo na página 99. Que ele traz ali uma tabela que mostra o decréscimo populacional de algumas cidades, né? Excetuando aí Botucatu, Itapetininga e Tatuí. E ele justifica isso da seguinte forma, abre aspas, o café foi quase sempre fator de surtos demográficos, fecha aspas, página 100. Quer dizer, quando o café apresenta os períodos de baixos, os índices populacionais refletiam a mesma coisa. Abre aspas. O café trouxe a Bofete mais estrangeiros, em números absolutos, do que a todos os outros municípios de origem histórica semelhante. Fecha aspas, página 101. Abre aspas. A agricultura de semi-subsistência avultou de novo, recobrindo os destroços do café, cuja invasão viera perturbar o seu ritmo tradicional. Fecha aspas, página 101. E ele encerra esse capítulo uma passagem também importante. Abre aspas. Em 1948, por ocasião da minha estadia, nenhum só fazendeiro ou sitiante possuía jipe, ou automóvel, ou estrada de automóvel em suas terras. Nenhuma banheira na área rural e possivelmente apenas uma na vila, onde a iluminação elétrica datava de 2 ou 3 anos. Nenhuma geladeira, inclusive as de bar, usuais por toda parte. Pouquíssimos rádios. Não se praticava adubação, não se utilizavam quaisquer produtos veterinários, não havia uma só máquina agrícola. A maior parte do transporte se fazia a carroça ou lombo de animal. Em 1954, a situação se encontrava um pouco mudada. Os rádios tinham penetrado bem como as geladeiras em um ou outro bar. Havia um posto de saúde, havia 2 automóveis, talvez uns 10 caminhões e uns 4 jipes, tornando-se algumas fazendas aí acessíveis ao denodo desses últimos. Mas o resto continuava como antes, inclusive no setor da cultura espiritual, não havendo jornal, associação, venda de livro, cinema, fecha aspas, páginas 102, 103. Então, esse faz uma comparação entre a sua primeira e a sua segunda visita. Faz aí justamente esse jogo, comparar e contrastar algumas coisas, né? Analisando aí a
a evolução, inclusive aquisitiva do caipira quanto a bens materiais, automóveis, serviços, né? A entrada desse tipo de bens, mesmo de infraestrutura nesses lugares. Bom, no capítulo 7º, então ele continua aí nesse cerne das análises populacionais de Buffett, principalmente do seu grupo estudado. Então essa cidade aí que recebeu uma notável presença de imigrantes portugueses, turcos, alemães, japoneses, principalmente italianos, quer dizer, agora ele observa a partir de suas relações produtivas. Então, como produzem as pequenas, médias, grandes propriedades, de que maneira elas são colocadas aí, quanto à produção. Ele retoma os conceitos de parceria, né? Por exemplo, abre aspas, uma sociedade pela qual alguém fornece a terra, ficando com direitos sobre parte dos produtos obtidos pelo outro. Fecha aspas, página 107. Arrendamento, ele retoma, abre aspas, praticado geralmente por empresários de lavoura ampla. Fecha aspas, página 108. Camaradagem, onde, abre aspas, se paga ao mês, fornecendo casa e regalias variáveis, geralmente um pedaço de terra para plantio de gêneros necessários ao sustento. Fecha aspas, página 109. Entre outros. Abre aspas. Fazendeiro, sitiante, parceiro, colono, salariado. Mais à frente, artesão, comerciante, funcionário. Fecha aspas, página 109. Ele também aborda aí a constituição étnica desses grupos, né, uma coisa que é referida no capítulo. Fica claro que tinha quase que uma homogeneidade étnica, né? Algo que também provavelmente forneceu certo alicerce cultural à região, né? Então ele tem esse trecho, abre aspas, o caipira daqui é branco, frequentemente louro ou alourado, e mameluco diluído. Muitas vezes atribuímos origem estrangeira a pessoas que, interrogadas, revelam a sua antiguidade na terra. Mulatos, poucos. Negros, pouquíssimos. Fecha aspas, páginas 112 e 113. Tem o capítulo 8º, os trabalhos e os dias. Um capítulo com uma aproximação antropológica muito forte, né, onde o Antônio Cândido traz descrições sobre a sua estadia em uma fazenda que outrora foi residida por negros e portugueses. Então ele faz uma análise aí dos gêneros cultivados pelos grupos, ele caracteriza o trabalho do caipira, analisando quantidades, as qualidades dos produtos, né, suas condições principais. Ele faz isso também em um dia modelo, um capítulo que ele sintetiza bastante isso. As técnicas para semeadura também são mensuradas, né, sempre em alqueire, né, que são esses 24.200 metros quadrados, né. Essa desproporcionalidade do trabalho, quer dizer, abre aspas, havendo, porém, certa divisão sexual do trabalho, fecha aspas, página 126, que é sumamente realizada pelo homem. Então, o ritmo diário desse grupo objeto, acho que em muito se assemelha às cotidianidades aí mesmo, ao cotidiano dos camponeses atuais, né, em algumas coisas. Por exemplo, abre aspas, o despertar é geralmente às 5 horas, seguido de pequena ablução, consistindo num pouco de água pelos olhos. Segue a primeira refeição e a ração de milho às criações.
parte-se então para o local de trabalho, raramente encostado à casa, quase sempre distante, 200 a 1000 metros e mais. A faina encetada vai até o pôr do sol, resultando uma jornada de 12 horas no verão, de 10 no inverno, interrompida pela altura das 8h30 por meia hora para o almoço e cerca de 1 hora, pelo meio-dia, para merenda e repouso. Chegando em casa, o trabalhador dá milho às criações, lava as mãos, o rosto, os pés e janta, das 19 em diante. Às 22 horas, ninguém mais está desperto e a maioria já se deitou pouco antes das 20. Fecha aspas, página 123. Enfim, eu acho que pode variar nesse trecho comparado à situação atual do homem do campo. Enfim, acho que a distância aí da gleba, né, a casa, os horários de trabalho determinados, né? Enfim, apesar disso, a diferença é pouco expressiva, uma vez que o trabalhador atual ele herdou também certos costumes dessas gerações anteriores, né? Enfim. Tem uma passagem aqui também, né? Abre aspas. Para o caipira, o ano começa em agosto e termina em julho. Fecha aspas, página 125. Acho que isso se aplica menos ao trabalho no campo atual, já que esse contato inevitável com o capital, ele muda então algumas noções ligadas às estações do ano, ao tempo do relógio, do calendário como um todo, mesmo esse tempo da natureza, né? As ideias de safra, entre safra também são diferentes hoje. No capítulo 9, a dieta, a gente vê aqui que essa especificidade alimentar do caipira denota uma simplicidade em condições quase regradas. Então, nesse capítulo, são aí traçados os alimentos mais comidos pelo caipira, com os horários demarcados, e os alimentos consumidos nos respectivos horários. Então, tem algumas combinações alimentares do caipira aí presentes no dia a dia. Abre aspas. Entre 8h30 e 9 horas tem lugar o almoço. Às 12, a merenda. Esta é quase sempre uma refeição feita com a sobra daquela, a que se junta às vezes um elemento novo. O jantar, realizado já em casa, compõe-se de comida quente. À noite, garapa fervida ou café. A maior parte das vezes, porém, nada. Arroz e feijão, implicitamente farinha, que raramente os larga, são, por excelência, a comida. O resto se chama mistura de modo significativo. Aquela permanece. Esta falta muitas vezes ou aparece em quantidade insignificante. Fecha aspas, páginas da 131 a 135. Então, excetuando essas peculiaridades regionais, sazonais aí, enfim, muito dessa sequência é comum ao brasileiro, né? Quer dizer, o café da manhã cedo, por volta do meio-dia ao almoço, né? Enfim, o jantar aí ele é realizado em casa, né? O café já acompanhava o caipira também em quase todas as refeições. Essa ideia de comida também como o indispensável e a mistura como incremento também nos é algo, de certo modo, comum hoje em dia. Então, herdamos aí o arroz e o feijão, grosso modo, como elementos-chave das refeições principais diárias, né? A salada de folhas e leguminosas aí são adicionais, né? Quase sempre presentes. E a ideia da mistura, que é uma mistura carne mesmo, carne de vaca, porco, frango, peixe, né?
A farinha de trigo, a farofa, o filão, né, o pão, a pimenta também se assomam à dieta de hoje, né, muito embasada nessa de outrora, né. Então, se a alimentação do caipira pendia, às vezes, aí, algo próximo à penúria, né, é possível que num tempo mais antigo suas opções e hábitos eles eram mais favoráveis, aí, tendo pouca preocupação com gastos em dinheiro. Bom, uma citação, né, abre aspas. Naturalmente, a vida do pequeno agricultor depende do equilíbrio que puder manter, de um lado, entre o volume da produção e os gastos em dinheiro. De outro, o consumo familiar e as vendas. Fecha aspas, página 140. Então, conforme essas condições aí de subsistência iam minguando, né, em detrimento aí das necessidades de venda dos seus produtos, obtenção dos utensílios, ferramentas, né, as condições do caipira minguavam junto, né. A contradição mais forte está aí no fato de que um produtor rural está à mercê aí da miséria porque se vê pressionado pela crescente movimentação capitalista nos campos, né, fora o contato obrigatório com as vilas e cidades, né, então é isso. Então, já aproximando dos capítulos finais, né, o capítulo 10º, obtenção dos alimentos. A alimentação é essencial ao homem, né, mas para o caipira ela chega a ser, né, sacralizada, principalmente a carne, né. E aí o Antônio Cândido ele pormenoriza o papel aí da alimentação nas relações sociais caipiras e nos seus modos alimentares. Ele diz num trecho que, abre aspas, desde sempre é hábito a oferta daqueles tipos de carne aos vizinhos imediatos, que moram à vista ou constituem uma unidade vicinal. Resta, finalmente, considerar a festa como oportunidade de consumo alimentar. Uma das principais obrigações do festeiro é oferecer alimento. A qualidade e a quantidade deste é um dos critérios para avaliar a sua eficiência e definir o seu prestígio. Se a distribuição de alimento não é o maior atrativo, é pelo menos um incentivo para a participação nas festas. Fecha aspas, páginas 143 até 145. Sobre algo como uma etiqueta ou a postura do caipira diante dos modos alimentares, né, o Antônio Cândido ele diz algo como, abre aspas, o caipira come depressa, curvado sobre o prato, engolindo com rapidez depois de mastigação sumária. Pode-se dizer que, para o caipira, todo alimento deve ser oferecido e nenhum aceito sem negativa prévia. Nada é mais impolido do que demonstrar cobiça por alimento alheio ou não oferecer alimento à pessoa. Fecha aspas. Das páginas 146 a 148, esse último trecho reflete um comportamento que se estende aos dias atuais, né? A polidez alimentar está presente no oferecimento do alimento ao conviva, a uma recusa primeira do conviva, né, a fim de não demonstrar nem cobiça nem inveja, e a reincidência na oferta, né, a insistência, né, seguida de aceitação ou não do conviva aí, quer dizer, da outra pessoa. Então é uma coisa vista hoje, mas que data de muito mais tempo, né, buscando uma das suas possíveis origens aí. No capítulo 11º, o valor nutritivo da dieta, né, o Antônio Cândido ele critica fortemente, aí, traz algo como uma crítica à nutrição, ao elemento nutritivo da dieta do caipira, né? E ele diz, abre aspas, exprime condições insatisfatórias de existência. Fecha aspas, página 156. Né? Quer dizer, ele vai acrescentar
Abre aspas. De fato, a dieta mal equilibrada do caipira chama a atenção e deixam entrever os extremos nada raros. O mau trabalhador, a viúva, o doente, o inepto são condenados preferenciais. Mas muito lavrador disposto, acuado por circunstâncias desfavoráveis, sente não raro o seu acicate, que é visível mesmo quando atenuado pelo amparo eventual de parentes, vizinhos ou protetores, fecha aspas, página 157. É isso, parafraseando aí o Antônio Cândido, o caipira, ele luta diariamente pela sua sobrevivência. É uma luta direta e indireta, né? Então, por indireta, dá para buscar, num termo que ele utiliza, da fome psíquica, que representa esse desejo, né, seus alimentos favoritos. Abre aspas. Mas ao que se poderia chamar de fome psíquica, saber, o desejo permanente das misturas queridas. Carne, em segundo lugar pão, em terceiro leite, este bem menos que os outros. Daí um recalque permanente que, juntando-se a outros, irrompe por vezes através da turbulência e da embriaguez. Fecha aspas, páginas 157 e 158. E ele argumenta que a alimentação do caipira, ainda por cima, é desregulada em nutrientes, né? Não que os alimentos propriamente ditos o sejam, mas essa rotina dietética do caipira torna-se algo impróprio. Abre aspas. A quantidade de energia, número de calorias, não se encontra provavelmente satisfeita pela dieta em apreço. Que os elementos não energéticos, vitaminas, sais minerais, se encontram nela muito mal representados, que as correlações entre os princípios nutritivos são insatisfatórios, marcando acentuado desequilíbrio nas rações. Fecha aspas, página 155. Então, a terceira parte, né, ele faz a análise da mudança. Temos aqui o capítulo 12º das relações de trabalho e comércio. Esse início da terceira parte é, sem dúvida, assim, de maior caráter crítico do autor diante das vicissitudes do capital urbano, né, que macetam, né, que empurram, né, por exemplo, o caipira, a vida miserável e dependente dos vínculos com as cidades, né? Esses processos eles vão culminar em crises que levarão o caipira aí, enfim, a ter que, portanto, se render ao capital, ou, por outro lado, rejeitar mesmo e conservando esse espírito cultural já construído, né? Acho que é melhor trazer aqui um trecho, abre aspas. Na primeira parte, a cultura caipira foi apresentada em função dos níveis mínimos, mas organicamente entrosados, de subsistência e vida social, exprimindo um tipo de economia semi-fechada. Esta foi caracterizada pela estrutura dos agrupamentos de vizinhança e o equilíbrio instável com o meio, obtido por técnica rudimentar. Na segunda parte, descreveu-se uma situação que pode ser considerada de mudança em relação à anterior, podendo-se dizer que o agrupamento descrito revela a passagem de uma economia autossuficiente para o âmbito da economia capitalista, manifestando sintomas de crise social e cultural. Fecha aspas, página 163. Então, o Antônio Cândido ele estabelece formas aí do capitalismo da época, né, frente à configuração agrícola, né? Então,
Ele faz aí algumas análises micro, quer dizer, a tradição caipira versus essa coisa macro, o crescente capital, né? O caipira ele começa a sair do seu locus regional, né? Ele faz parte da economia nacional, né? Ele, abre aspas, compra cada vez mais e precisa vender cada vez mais. Fecha aspas. Página 165. O preço final da mercadoria também não é uma coisa estipulada por ele, mas pelas, abre aspas, condições gerais do mercado num dado momento e da oferta frequentemente arbitrária dos compradores locais. Junte-se a isto o fato do pequeno agricultor não ter informação sobre o preço real do seu produto. Fecha aspas, página 166. E assim, ineditamente, o trabalhador rural se vê na necessidade de orçamentar seus gastos e ganhos, visto que sua rotatividade de dinheiro é muito maior do que em qualquer outro período, o que, de fato, também não condiz com uma melhoria em sua qualidade de vida. Outros hábitos também vão paulatinamente sendo deixados de lado, abre aspas, a vida comemorativa, a vida mágico-religiosa, a caça, a pesca, a coleta, as práticas de solidariedade vicinal, fecha aspas, página 169. Então, o Antônio Cândido ele encerra o capítulo com uma situação que ela é bastante dramática, né? Conhecida, enfim, pela população brasileira em si, né? Abre aspas. Ou renuncia ao estilo tradicional de vida e se absorve de todo nas tarefas econômicas, seja como indivíduo, seja com a família, para poder, desse modo, manter um equilíbrio ecológico mínimo e preparar a integração em um novo sistema social, aberto e amplo, ou deverá renunciar ao mínimo de autonomia que a situação de parceria lhe assegura, passando ao salariado rural e urbano, se não à fome pura e simples. Fecha aspas, página 171. A gente tem um próximo capítulo, 13º, de ajuste ecológico. Então ele explora uma ideia muito importante, uma problemática já desde o Rousseau, né? Essa relação, se o homem é produto do meio, né? Como a gente tem essa relação homem-natureza. A gente tem esse trecho que é, abre aspas, essa familiaridade do homem com a natureza vai sendo atenuada à medida que os recursos técnicos se interpõem entre ambos e que a subsistência não depende mais de maneira exclusiva do meio circundante. O meio artificial, elaborado pela cultura, cumulativo por excelência, destrói as afinidades entre homem e animal, entre homem e vegetal. Fecha aspas. Então, quer dizer, se o meio artificial ele visa aí o progresso, né? Enfim, o caipira ele não tem muito como agir nisso, né? Como, por exemplo, com os índios, né? E outros povos e etnoculturas, né? Enfim, o homem do campo também, forçosamente, vai, com o tempo, se embebendo dessas ideias de individualidade, de consumo, né? Então, o homem e o meio mesmo se veem numa crise. No capítulo 14º, né, técnicas, usos e crenças, ele traz isso, né, como o homem rude, aos poucos ele começa a acatar essa outra cultura que é diferente à sua, né? Então, se ele precisou adotar orçamentos econômicos, a sua vida semi-fechada,
agora ele precisa regrar-se, né? Então, quer dizer, ele encontra aí, abre aspas, técnicas e conhecimentos novos que num universo diferente compensarão a atrofia da sua cultura pela sua incorporação a uma cultura nova. Fecha aspas, página 180. É isso, esses elementos intrapsíquicos aí do caipira também vão sendo substituídos, né? Seus desejos gradualmente vão mudando, né? O Antônio Cândido ele ilustra isso, né, nessa linha com relação, por exemplo, à medicina no campo, né? Abre aspas. Atualmente vão se tornando raros os conhecedores da flora medicinal, cuja utilização tende a restringir-se às receitas correntes da medicina caseira. Fecha aspas, página 182. Quer dizer, além disso, havia, né, benzedeiros, curadores, os farmacêuticos, né? Então, os benzedeiros e os curadores, eles estavam ligados aí a uma explicação mais mística, mais mágica, né? Abre aspas. Uma das vigas da cultura caipira, favorecida pelo lazer e a vida social fechada. Fecha aspas, página 184. Os farmacêuticos, a Santa Casa, né? Esses eles vão adquirindo maior utilidade com o passar do tempo, né? Muito embora já se encontrassem aí mais nas vilas, né? Nas cidades, né? Inclusive um outro motivo a forçar o êxodo do caipira aos centros, às cidades aí maiores, né? Esse capítulo ele coloca aí, né? Quer dizer, como o caboclo aí, como o caipira está numa encruzilhada, né? Então, por um lado aí, essa questão da resistência dos seus valores, né? Ou a aceitação de uma nova cultura, que é engendrada por outro ritmo de trabalho, né? Mas que pode parecer promissora em alguns aspectos, né? Então é uma encruzilhada. No capítulo 15º, posição e relações sociais. É isso, né? A gente tem que a migração do homem do campo para as cidades é um fato, né? Só que, enfim, o que interessa nesse capítulo são os tipos sociais prevalecentes aí na agricultura, e como essa parte começou a se alterar no espaço. A parceria rural é uma coisa que continua, né? Ele tem esse trecho aqui sobre os fazendeiros e o uso corrente das terras, abre aspas. Para o interesse do fazendeiro, a modalidade ideal é a meação, ou parceria a 50%. Na meação, o fazendeiro é um sócio que inverteu capital apreciável e, portanto, intervém na empresa comum a fim de garantir-lhe o êxito. Nas outras formas, todavia, dispôs apenas da terra, cabendo ao parceiro a cota maior de capital, sob a forma de instrumentos, sementes e benefício. É a modalidade mais proveitosa ao rendimento agrícola e à exploração racional da terra. Fecha aspas, página 187. Então, quer dizer, acho que a partir desse capítulo anterior, uma última citação. Abre aspas. No parceiro, encontramos tanto a menor capacidade de preservar quanto a de se ajustar harmoniosamente. Na sua vida meio ambígua de autonomia sem estabilidade e autodeterminação sem garantias, a crise cultural e social se manifesta com mais intensidade, colocando-o de fato entre o sitiante e o assalariado e dando lugar a uma coexistência mais perceptível da tradição e da mudança. Fecha aspas, página 192. E aqui já aproximando, agora sim, mais do final, né? Temos o capítulo 16º, das representações mentais. Então, nesse capítulo é empreendido um esforço para além da sociologia e da antropologia, né?
tem elementos de ordem psicológica aí, né? Então, é bem representada aqui essa questão, por exemplo, também naquele filme A Marvada Carne, né? A fome psíquica, ela deixa de ser uma alegoria e é tratada com mais seriedade, né? Bem como outras condições mais íntimas aí do caipira, né? Entre elas, abre aspas, o saudosismo transfigurador, uma verdadeira utopia retrospectiva. Fecha aspas, página 193. O Antônio Cândido, ele inclusive frisa na página seguinte, na 194, que, abre aspas, era o próprio reino da fartura, e ninguém passava aperto. Havia respeito e temor. Os filhos obedeciam aos pais, os moços aos velhos, os afilhados aos padrinhos, e todos à lei de Deus, pois era o tempo dos padres santos. Fecha aspas. É muito interessante, o Antônio Cândido ele vai fazer menção aí a histórias fantásticas dos círculos familiares, né, que vão concatenando essa questão da fome psíquica, né, esse desejo carnívoro, né, mais profundo, né, ele vai ligando isso a entidades religiosas, profanas, né, uma situação muito parecida com o filme A Marvada Carne, né, algo, uma tentativa ali de acordo do caipira, né, com o curupira, né. O caipira ele é claramente atordoado pelo devaneio ali da carne, né. Tinha uma relação de oferecer ali fumo pro curupira, né. A gente tem paralelos aí da arte e da realidade, né, sendo presentes aí. Capítulo 17, as formas de persistência. Esse é o capítulo final, né? Tem como chamada o seguinte trecho, abre aspas. São chamados fatores de persistência ou permanência os que contribuem para a continuidade dos modos tradicionais de vida. De transformação, os que representam a incorporação aos padrões modernos. Fecha aspas, página 200. Então, se os capítulos anteriores ele traz aí essa transição do caipira a essa aceitação, a essa incorporação dos traços modernos provenientes dos centros urbanos, aqui eles já são tratados já como existentes, já aplicados aqui, né? Mas sempre com a crítica mesmo do Antônio Cândido. Resta entender algumas coisas, como que se dá essa transição do caipira, né? Que ele é caracterizado lá no início da obra como lacônico, né? Mais calado. Por outro lado, com muito afeto às tradições, à terra, à cultura, à religiosidade, à família, né? E ele traz uma situação que é muito interessante, né? Abre aspas. Não espanta, pois, que a mobilidade dos parceiros seja devida, muitas vezes, ao desejo ou apenas tendência de aproximar-se dos parentes. Podemos ver fatores de preservação cultural, que são ao mesmo tempo fatores de preservação grupal, na medida em que permitem aos grupos rurais de vizinhança, agrupamentos sitiantes ou de parceiros, resistirem enquanto estrutura ao impacto da mudança causada pela urbanização. Fecha aspas. Isso é um resumo muito grande entre as páginas 205 e 211. Né? Então, isso é muito interessante. Tem algumas notas conclusivas também, né? É isso, tratando um pouco dessa aceitação, por assim dizer, da sua proletarização, né? Essa venda que vai ser mais ou menos formal da sua força de trabalho, né?
da entrada aí do caipira nas grandes cidades, quer dizer, então Antônio Cândido vai trazer na página 218 a seguinte citação, abre aspas. O processo de urbanização se apresenta ao homem rústico propondo ou impondo certos traços de cultura material e não material. Impõe, por exemplo, novo ritmo de trabalho, novas relações ecológicas, certos bens manufaturados, propõe a racionalização do orçamento, o abandono das crenças tradicionais, a individualização do trabalho, a passagem à vida urbana, aceitação dos traços impostos e propostos, aceitação apenas dos traços impostos, rejeição de ambos. Fecha aspas, página 218. Então é isso, quer dizer, foi visto que a sua luta, esses pressupostos mais básicos da sua vida, eles iam em oposição à vida e à dinâmica na vida urbana. Então a gente tem um último cenário aqui, abre aspas, a industrialização, a diferenciação agrícola, a extensão do crédito, a abertura do mercado interno ocasionaram uma nova e mais profunda revolução na estrutura social de São Paulo. Graças aos recursos modernos de comunicação, ao aumento da densidade demográfica e à generalização das necessidades complementares, acham-se agora, frente a frente, homens do campo e da cidade, sitiantes e fazendeiros, assalariados agrícolas e operários, bruscamente reaproximados no espaço geográfico e social. Fecha aspas, página 223. Então é interessante essa forma como ele encerra, já fazendo um paralelo com alguns traços aí da vida urbana. Esse é o livro, portanto, Os Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido.